Olhem aqui para mim. Não existe nenhuma magia no Evangelho. Não existe nenhum tipo de complexificação extraordinária. Ele é simples. E o poder dele está na simplicidade da verdade, na verdade simples. Porque tudo aquilo que de fato seja verdadeiro é simples. E o que é de fato essencialmente simples, podem ter certeza, é verdade. O que Paulo diz aqui, para a maioria de nós, no curso dos anos, tem sido entendido como aquilo que de fato ele não disse. Porque quando se ouve dizer que em Jesus, que aqui Paulo simplesmente chama de ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então esse ele é o Pai, esse ele é o Filho, esse ele é o Espírito Santo, esse ele é Deus, esse ele é o eu sou, que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E aí Paulo diz quem é ele. E constrói esse cântico extraordinário, essa declaração de amor e de adoração sobre a percepção espiritual que ele tem acerca de quem é Jesus e do que ele fez, e da completude absoluta do que ele veio realizar, cuja finalidade é reconciliar todos e todas as coisas com o Pai por meio do sangue da sua cruz. Só que quando a gente ouve isso, como eu disse inicialmente, geralmente a gente pensa no que não está dito. Porque durante séculos, o que a igreja e os seus mestres e os seus doutores nos ensinaram criou um equívoco essencial acerca da afirmação desse texto do apóstolo Paulo. Por quê? Porque logo no curso do cristianismo se desenvolveu a doutrina perversa, maligna, pagã, idolátrica e diabólica de que fora da igreja não há salvação. Considerando-se que, quando se falava em igreja, se estava falando na instituição que tinha hierarquia, fosse o Papa católico, fossem bispos ou pastores em qualquer que seja o outro tipo de manifestação cristã, mas de qualquer modo igreja significava o ambiente espaço-temporal constituído pelo templo ou, na melhor das hipóteses, a agremiação, a confraria caracterizada por aqueles que tinham assinado com os seus nomes um atestado de membresia, que tinham recebido um batismo devidamente ministrado por um sacerdote superior aos demais homens, porque ele fazia parte, o sacerdote, do estado clerical, do mundo sacerdotal, e nós outros éramos povo, de modo que se instituía o mesmo paradigma da religião da terra, da religião dos povos, onde há um pajé, onde há um sacerdote, onde há um xamã, onde há uma figura supostamente imantada com poderes especiais e que faz a mediação e a conexão entre o povo alienado e as divindades exigentes. Ele é que conhece os ritos, ele é que conhece as mandingas, ele é que conhece as manobras, ele é que sabe e discerne as mecânicas espirituais, ele é que sabe quais são as poções, e é desse mesmo espírito pagão que vem a herança do cristianismo de fazer de certos indivíduos pessoas especiais, sacerdotes que supostamente têm uma vinculação melhor e maior com Deus, cuja oração é melhor ouvida, cujo entendimento é superior a de qualquer outra pessoa, de tal modo que, conquanto nós não o chamemos de pajé ou de xamã, pajé e xamã é o que ele é para nós.
E a igreja é a oca, é o congá, é o altar, é a fisicalidade, aonde esses mistérios ocultos, por um favor que não chega a ser favor porque é adquirido pela lealdade ignorante, burra dos fiéis, em razão dessa realidade é que esse indivíduo supostamente abre alguns segredos da divindade para nós. E esse lugar, com esse pajé, com essa figura, com essa estrutura, com essa hierarquia, com esse corpo de doutrinas, é aquilo que se convencionou chamar de igreja. Portanto, fora desse ambiente, fora dessa gestão, fora dessa pirâmide, fora do âmbito e do controle dessa ingestão, dessa ingerência sacerdotal, não existe salvação. Foi o que os teólogos católicos determinaram há muitos séculos atrás, e foi o que o protestantismo no início negou, mas com o passar do tempo se rendeu à mesma coisa. Porque você não concebe, por exemplo, em qualquer que seja a versão do cristianismo, seja ela, por exemplo, entre nós, a do catolicismo estrutural, piramidal, eclesiástico, ou seja, o do mundo evangélico, onde não há papa, mas há milhares de papinhas, aonde não há papa, mas há apóstolos mais surtados do que os papas mais enlouquecidos. Também se pratica a mesma coisa, porque se o indivíduo não estiver presente numa reunião de domingo à noite, e se ele se ausentar por 4 domingos seguidos, ele começa a estar desviado. Se ele disser que crê em Jesus, mas não for batizado, uma obra não foi completada na vida dele, de modo que Jesus pode dizer ao ladrão que ao seu lado morria na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, mas a esse indivíduo que a igreja não batizou, ela declara que sem batismo não haverá essa salvação nem essa graça, por mais que doutrinariamente se diga o oposto, mas na prática é isso que se instila na alma das pessoas, o que gera toda sorte de culpa, de tal modo que a afirmação de Paulo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, significa, ele nos tirou dos nossos amigos, das nossas amizades, dos nossos relacionamentos, dos gostos que a gente tinha, dos bares que a gente frequentava, das festas que a gente achava gostosa, das músicas que nós apreciávamos, dos cantores e compositores nos quais nós nos deleitávamos. Ele trocou a nossa roupa, o nosso biquíni por um maiô bem grande, ou então por um burkini do estilo iraniano. Ele me libertou do batom, ele me libertou do brinco, ele me libertou das amizades gargalhentas que um dia eu tive, e agora ele me colocou no reino do Filho do seu amor, aonde eu dou tudo que eu tenho, o que eu posso, o que eu não posso, aonde eu me mato e eu me esfolo, aonde eu me entrego de maneira desesperadamente culpada, aonde a minha ausência pode significar uma tristeza profunda e mortal para Deus. Por isso eu tenho que comparecer pela fragilidade do Todo-Poderoso, do contrário a minha ausência o seca. Essa é a salvação cristã. Só pode ter sido proposta pelo diabo. E foi nesse espírito que a maioria de nós viveu e vive. Carregando a basicalidade desse espírito pagão, sob o tacão dessas potestades perversas, disfarçadas de anjo de luz e acachapando a alma da maioria de nós.